louca pra saber de tudo. Estou aqui, amor. Aí, te ligo mais tarde. Foi cansativo hoje? Já terminou? Ficou só no shopping? Só fazer um adendo aí, o Kim estudou no Wolf Maia, por isso que ele tem esse Exatamente. nível de interpretação Exatamente. Sim, amor, acabei faz 1 hora. Estou em casa com a family. Cansativo, porque estava sozinha, sem modelos. Mas ficou uau. Que bom, amor. E aí, amor? Tô aqui, amor, assistindo TV. E você? Tô aqui, nossa casa. Video call, blá, 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 blá. Um mostrando as suas partes íntimas pro outro. A Peleleca e a Lola. Uma mostra a Peleleca, outra mostra a Lola. Quem era o primeiro cara? Alexandre de Moraes. Então, zoeira. De novo. Eu falei de partes íntimas, mas na videocall ele tava mostrando que ele tava com o Alexandre de Moraes. Tá. Agora, um parênteses, ela vive num universo paralelo também, né? Não sabe quem é o Alexandre de Moraes essa altura do campeonato. Exatamente, né? Assim, pra gente... Enfim. Ou ela queria guardar coisas também pra usar contra também, né? Pode ser. Exatamente. A Peleleca não ia ter esse nível de... Não, sim, sinceramente, essa... É assim, a gente claramente tá vendo o diálogo de Isso é duas pessoas com problemas cognitivos insanáveis, 24, né? Esse é um diálogo, chega a ser uma experiência antropológica de você assistir, como se estivesse num zoológico, vendo os dois animais mais burros do zoológico tendo um diálogo. Aí, ó. Aonde você quer encontrar... Já tá errado aonde, tá? Onde. Aonde é movimento. É para né? onde, É onde você quer encontrar. Eu posso te buscar no aero. Aí, ó. Não precisa, meu amorzinho. Longe demais. Vou chegar e ir para uma reunião com Ciro Nogueira. Aí. A gente vai conversar. Quem é esse outro com você? Não conheço, né? Ciro Nogueira. É um senador. Muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos grandes amigos de vida. E aí o Ciro Nogueira publicamente não. Porra, é o cara que eu conhecia ali. Aí teve ali, acho que pelo menos 3 vezes já dele falando de Ciro Nogueira, e dessa vez, assim, prestem atenção. E aqui eu quero esse recorte dessa quebra, mais uma vez. Ciro Nogueira é um senador muito amigo meu, um dos grandes amigos de vida. Pegue este recorte e confronte, até vou fazer um desafio aí para os jornalistas, pro pessoal da imprensa. Pegue este recorte, coloque na frente do senador Flávio Bolsonaro e pergunte para ele a opinião sobre o Daniel Vorcaro, falando que o Ciro Nogueira é um dos seus grandes amigos de vida. Esse seria um grande serviço prestado pelo jornalismo brasileiro se vocês dessem essa transparência do que o Flávio Bolsonaro tem a falar sobre isso. Tem mais um aí? Cadê? Ah, não, esse aí é muito bom, que ele chama Bolsonaro de burro. Aí, o Daniel Vorcaro. O pior de ontem foi ter o Bolsonaro postado. Recebi mais de 1000 mensagens no Instagram. Ai, você lida com tudo tão bem. Postou aonde? Aí, no Twitter dele. Idiota. Uau, não acredito. Depois, todos os amigos, o próprio Ciro ligou. Então, o Ciro, ele vai lá, fala com o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira é próximo do Bolsonaro, foi um dos principais ministros do Bolsonaro. E o Daniel Vorcaro entra em contato com o Ciro Nogueira para explicar para o Bolsonaro que o que ele tá revelando de Banco Master e que ele postou não tem a ver com o PT. Atinge o próprio governo dele, né? Aí vai lá. Depois, todos os amigos, o próprio Ciro ligou, mas não tinha como tirar. O cara é um beócio. Alguém falou pra ele que era coisa do PT, ele foi lá e postou. Só que aí não dava mais pra tirar, porque já tinha dado uma repercussão e tal, mas atingia os próprios amigos dele. Será que tem mais alguma coisa? Vamos ver. Não, esse é o último. É o último? Esse é o último. Inclusive, Lene, eu acabei de passar aí para você pelo WhatsApp um videozinho, porque a mulher do Alexandre finalmente assumiu que tem esse contrato mesmo, até agora não tinham assumido, então assumiu. E o nosso querido Kim, em vez de ele ficar falando aqui o que ele acha, eu achei melhor colocar esse vídeo dele que ele esculacha melhor. Coloca o vídeo do Kim, fica quieto, assista o vídeo. Coloca o vídeo aí. A esposa do ministro Alexandre de Moraes finalmente admitiu que tem contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Depois de ficar em silêncio todo esse tempo, esperando a poeira baixar, achando que a gente ia esquecer disso, nós não esquecemos, nós continuamos cobrando e inclusive convoquei o ministro Alexandre de Moraes na CPMI do INSS. E agora com essa pressão, ela admitiu, mas disse que foram aí 96 reuniões, né, desses 129 milhões de reais, de 3 horas, tá? Eu fiz uma conta de padeiro aqui,
E considerando, 8 horas de trabalho por dia, isso dá 35 dias trabalhados. 35 dias trabalhados por 129 milhões de reais. A gente está falando de mais de 3,5 milhões de reais por hora trabalhada. Você realmente quer fazer a gente acreditar, dona Vivi de Moraes, que você é uma advogada brilhante, você que não tem especialização nenhuma, não tem trajetória acadêmica nenhuma, não tem trajetória de advocacia nenhuma, né? É uma advogada absolutamente medíocre, aliás, abaixo do medíocre, porque um advogado mediano possui uma produção judicial e uma atuação judicial muito maior do que a sua. Então você não tem formação, você não tem experiência e você quer nos fazer acreditar que, coincidentemente, sendo esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teve reuniões, recebeu mensagens de Daniel Vorcaro e atuou em favor de Daniel Vorcaro, você realmente quer fazer a gente acreditar que você recebeu 3,5 milhões por hora do seu trabalho por causa da sua formação, da sua história, da sua atuação? Desculpa, na advocacia você é patética, você não é nada. E você quer dar essa justificativa? Toma um pouco de vergonha na cara. Bom, então essa foi... Não sei qual nota de 0 a 10 você dá. Foi boa. O que a gente vê aí, então, algumas coisas a gente pode deduzir daí. A proximidade. Relação muito próxima com o Alexandre de Moraes, várias reuniões com o Alexandre de Moraes. E aí a gente entra no outro assunto, né? Que o Alexandre de Moraes negando, porque essas conversas não é do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, é o do Vorcaro com a mão bolada, né? Sim. Aí a Polícia Federal tem as conversas do Daniel Vorcaro com o Alexandre de Moraes, né? E isso foi publicado pelo Globo. E ele afirma que não é o telefone dele, é outro telefone. Certo? Aí ele pensa, qual que é a confusão? E só para explicar, porque, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu li, eles escreviam em blocos de notas, não é isso? É isso. O Vorcaro. Ah, só o Vorcaro. Porque o que acontece? Não, só para explicar. Ele escrevia então em bloco de nota, mandava como imagem aquela que é de visualização única. Aí não tinha como a PF ver. Só que ele é tão burro, mas tão burro, que ele deixou nas notas. Ah, não. Ele manda, ele printa a nota e não deleta na como nota. Visualização única para ninguém ver. Aí ele deixa a nota no bloco de notas dele. Porque não, hoje... ele exclui a nota, só que ele deixa o print. O print. Não adianta nada. Fica tá print no rolo de como câmera foto, lá. né? Como foto. O que acontece? O que a Polícia Federal não conseguiu quebrar? Se o cara tira uma foto da mesa aqui, por exemplo, e escreve na foto que é possível e manda de visualização única, você não consegue quebrar esse sigilo. Então está perdida essa conversa. O Daniel Vorcaro viu que adotavam essa metodologia, mas ele tirava print. Tem uns hackers que essa de visualização única, eu não vi em nenhuma operação eles recuperarem isso. O Celebrate, lá o aparelho, o sistema que eles usam. O Vorcaro ainda printava? Ele printava, aí a dúvida, se ele printava ou se ele mantinha tudo no bloco de notas. Tá. Essa é a questão que a Polícia Federal não elucidou ainda, e seja qual for a alternativa que nos derem... Ele é burro. É burro. Mas primeiro, essa postura de ficar quieto foi o que o Toffoli fez, né? Aí depois ficou tão insustentável que ele falou, não, sou o sócio. Né? Mas não tem nada de... Depois eu queria que a gente colocasse o Toffoli e explicasse também. Eu ia até pôr uma pimenta sócio, sobre né? isso. Vamos lá. E o outro ponto que você falou, não se trata de acusar o Alexandre de Moraes. Olha, eu vou falar por mim, não pelo Vilela. Então, o Alexandre de Moraes, se for prender alguém, me prenda, não prenda o Vilela. É de acusar sim, gente. Pelo amor de Deus. Alguém acha que o Alexandre de Moraes não tá envolvido no escândalo do Banco Master? O cara tem essas reuniões de feriado junto com o Daniel Vorcaro, tem a troca de mensagens que ele coloca, coloca de visualização única, muita tem um contrato evidência, né, cara? injustificável da mulher dele com 129 milhões de reais. E tem outro ponto. A quebra também mostrou o Vorcaro puto com o Diário do Centro do Mundo, que ele queria comprar por 100 mil reais, e o Diário do Centro do Mundo, inclusive, atacou o Banco Central a mando do Vorcaro. E aí teve uma matéria no DCM que ele não gostou, aí ele fala, vou foder esses caras, colocar no inquérito das fake news. Quem que é o relator? O Alexandre de Moraes. Ou seja, é o Vorcaro falando abertamente que ele tem influência no inquérito que o Alexandre usa pra perseguir adversário político. Então assim, me desculpa, da minha parte, tô acusando sim o ministro Alexandre de Moraes, tá envolvido no escândalo do Banco Master, e na minha avaliação, o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Porque, assim, é tão evidente, é tão patente. É isso que eu ia falar. A acusação, porque tem tantas evidências, tantas coisas que apontam pra ele, que realmente tem que ser investigado. E no caso de ser investigado, quem investiga? Mas posso pôr uma pimenta nisso? A Polícia Federal, como ela tá fazendo, e quem denuncia é a Procuradoria-Geral da República. A minha avaliação, que tem uma briga institucional agora, né? A Polícia Federal. E num ano de eleição, né? A Polícia Federal tá vazando coisas, por quê? Porque o único instrumento que ela tem para fazer a investigação sobreviver é ter pressão popular e repercussão na opinião pública. Porque se depender da PGR, não vai andar nada.
Se depender do Davi Alcolumbre, não vai andar nada. Explica pro pessoal por que se depender da PGR não vai andar. Porque a Procuradoria-Geral da República tem uma relação muito próxima com os ministros do Supremo, né? O Paulo Gonet, ele é um procurador muito próximo dos ministros do Supremo. Inclusive, ele deu um parecer contrário à decisão do André Mendonça, salvo engano, de prender o Vorcaro. Foi isso que a PGR deu parecer contrário. Então, olha só, o órgão acusador, com tantas provas de que o Daniel... Com mensagem do Daniel Vorcaro dizendo que tem capanga para quebrar jornalista fingindo que é assalto, com esse nível de prova de que ele é um gangster, a Procuradoria-Geral da República, que geralmente, aí o Acácio vai saber dizer com muito mais propriedade do que eu, é o órgão que, assim, às vezes quer acusar quando nem deve. Sim. Né? É o órgão mais, digamos assim, agressivo, no ponto quando é um banqueiro poderoso, fala, não, pô, não tem que prender, ele só tá mandando arrebentar um jornalista. A minha avaliação em relação a isso, pessoalmente, sobre o ministro Alexandre de Moraes, é que ele se acostumou durante muito tempo a ter uma posição de poder confortável, né? Então, a não ser confrontado. Exatamente. Ele exercia como bem entender, aí a imprensa protegia ele, qualquer discordância em relação à atitude dele era coisa antidemocrática, ele era abertamente defendido pela Globo, né? Inclusive, jornalistas da Globo atuavam como se fosse um braço de assessoria de imprensa do Supremo, porque a jornalista ao vivo lia, olha, acabei de receber de um ministro. Mas peraí, você apurou antes? Você confrontou outra pessoa antes? Não, você acabou de receber do ministro, você vai ler ao vivo, né? Isso não é jornalismo. Agora, a própria Rede Globo, o Gabeira falou na Globo News que tem que dissolver o Supremo todo. Se alguém falasse isso... O Gabeira acabou de... Eu vi se alguém falasse isso... sei lá, 3 meses atrás, a Globo tava falando que esse cara tinha que ser preso por ser um golpista. Agora a própria Globo tá dando espaço pra um cara dizendo que tem que dissolver o Supremo todo. Por que você acha que teve essa mudança aí de rumo da Globo? 67 bilhões de razões. É o tamanho do rombo do FGC. 67 bilhões. Porque esse é um ponto fundamental. Não só a Globo, né? Muita gente abandonou o barco. Um ponto fundamental os bancos, eles levaram um grande prejuízo nessa operação do Vorcaro. Os bancos em geral? Porque eles pagam um fundo garantidor que foi usado para bancar o rombo do Vorcaro. Que zerou. Né? E aí, os bancos chegam, né, em quem eles patrocinam, né? Exemplo, a Rede Globo, tem propaganda de banco. Falei, ei, meu, pô, o cara me fudeu aqui. E vocês não vão fazer nada? Aí... Tem até o Valdo Cruz, que ele fala o seguinte, olha, no inquérito ali do golpe, no processo, a gente defendeu e até falava, olha, de fato, críticas contra o Supremo estão sendo usadas para descredibilizar a instituição e atentar contra a democracia. Aí ele fala, agora, não tem nada a ver com democracia, é roubo. Então, tem essa mudança de postura que, na minha avaliação, faz com que o Alexandre de Moraes saia de uma posição de conforto exercendo poder para agora ser confrontado e como durante muito tempo ele não ficou nada acostumado com isso, minha opinião pessoal, o Alexandre de Moraes está todo cagado e por isso ele está começando a errar. E por isso ele está começando a... Exemplo desse erro grotesco que o Acácio falou de dizer que é mentira. Aí, mano, a PF e a Globo, que a Globo deu furo, né? Assim como de vez em quando o França também dá. Aí ele vai e desmente. A Globo deu furo, a Polícia Federal vazou. Aí ele vai lá e desmente, a Polícia Federal vai pra cima, a Globo também. Então, assim, o Alexandre de Moraes, nesse momento, encontra-se num mar de cocô. E por isso, desesperado ali, tentando não se afagar ali nas fezes. Você falou de André Mendonça, eu acho assim, hoje ele tem todos os meios pra fazer história, né? Assim, o André Mendonça, ele tá com o escândalo do INSS na mão, com o escândalo do Banco Master na mão. Se ele, de fato, quiser botar fogo na República, ele consegue. Se ele quiser mandar prender gente com foro privilegiado, ele manda prender. Pelo menos constrange o Congresso a votar aquela prisão, porque se prende algum senador, algum deputado, a sua casa precisa votar se mantém ou não mantém a prisão. Mas já cria aquele constrangimento. Se tiver coisas muito bizarras contra um deputado, ninguém vai querer colocar digital ali para salvar, né? Então, ele hoje tem a possibilidade de, se ele tiver a ousadia e a vontade de se tornar um ministro mais poderoso do que o Alexandre de Moraes. Porque tá na mão dele as investigações mais importantes.
Então, E ele tem, dado o histórico dele, você acha que ele... É que tem pouco histórico dele, né? Ele foi nomeado faz pouco tempo e não relatou processos importantes, né? Ou poucos processos importantes. Então agora a gente vai saber, eu diria, nos próximos meses, qual que vai ser a linha do André Mendonça. Os senadores anunciam 41 assinaturas por pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Como que funciona? Isso não importa nada, Pedido tá? e nada não muda nada. Não, Pedido como não que- muda. como que funciona? Vamos lá, o primeiro ponto, né? Os bolsonaristas venderam a mentira durante muito tempo que se você tivesse as assinaturas de metade mais um dos senadores, o presidente do Senado era obrigado a pautar o impeachment, e aí durante muito tempo eles capitalizaram em cima de uma campanha para coletar essas assinaturas e eles conseguiram. Cadê o impeachment? Não tem, porque é uma mentira. Por quê? Como funciona? Não é assim, é o presidente do Senado que pauta quando quiser. Pode ter 80 assinaturas, se Pode ser unânime. um senador, que é o presidente, não quiser, não vai. E aqui eu acho importante expor a fraude de senadores que se dizem de direita bolsonaristas, né? Porque eles defendem o impeachment do Alexandre de Moraes, supostamente, assinam listinha, fazem propaganda, dão discurso bravinho e votam no Davi Alcolumbre. Os bolsonaristas votaram no Davi Alcolumbre, que falou em campanha que não pautaria impeachment de ministro, nem se tivesse apoio de 81, ou seja, nem se ele mesmo apoiasse, segundo ele pautaria impeachment de ministro supremo. Então, assim, é só para inglês ver o que eles estão fazendo. E aí por isso que eu digo, né, nessa eleição vai trocar 2/3 do Senado. As pessoas precisam saber quem é fraude no discurso e quem não é. Quem defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes em discurso bravinho na tribuna e vota no Davi Alcolumbre quer enganar o eleitor, ponto. Ponto. É incompatível defender o impeachment do Alexandre de Moraes e votar no Davi Alcolumbre. Que sempre os bolsonaristas falaram, o Davi Alcolumbre é o Batoré, é o cara que dificulta o governo Bolsonaro. Os caras ficaram durante 4 anos, acho, falando isso. Aí chega no governo Eles Lula... elegeram ele contra o de Alagoas, contra o Renan Calheiros, e depois 2019. Então, nesse ponto eu até defendo, porque puta, contra o Renan Calheiros... Sim. Não, mas o Renan Calheiros não tinha muito o que fazer. melhor do que o Renan Calheiros. Outra coisa é o cara ser bom só porque ele é melhor que o Renan Calheiros. Exatamente. E aí, votam nele, aí é complicado, né? Então, o impeachment do ministro Supremo é basicamente lá, o presidente do Senado pauta, e aí precisa ter 2/3 dos votos dos senadores para o ministro cair. Eu acho que uma das principais razões pela qual a população brasileira não se revolta, não para o país, é desesperança. É porque fala, puta, tá tudo dominado, nada vai dar certo. E eu quero colocar aqui, porque não dá pra gente ver a política, a situação do país, de uma maneira imediatista, né? Semana que vem, ano que vem, as mudanças acontecem numa perspectiva histórica, de décadas. Então, no século XIX, a Inglaterra era conhecida como um lugar de servidores corruptos, de gente que cobrava propina, né? E tava todo mundo falando, pô, não tem como eu trazer, né, grãos aqui pra Inglaterra sem pagar uma propina pro cara pra ele liberar, né? E isso mudou. A desesperança existia e mudou. Hoje a Inglaterra é um país completamente diferente. Chicago, todo mundo fala, mano, acabou, o crime tomou. Porra, tem gente muito poderosa traficando bebida alcoólica aqui e ninguém segura. A polícia tá corrompida, tá todo mundo corrompido. Mudou. Hoje é uma realidade completamente diferente. Então, assim, as coisas mudam. É possível mudar e com mobilização e com pressão popular. Não adianta achar que vai vir um herói e não sei o quê. E eu vou entrar no caso concreto. Eu acho que vai ter cabeça sendo entregue porque os poderosos estão brigando entre si. Não é só uma briga de população ferrar todo mundo que está fechado no esquema. Quem está no esquema não está junto. Quem está no esquema quer entregar a cabeça um do outro porque tem uma pressão muito grande da imprensa, do sistema bancário, que foi prejudicado pelo esquema do Vorcaro, pedindo uma cabeça, né? E quanto mais os ministros do Supremo querem reagir, falando que a imprensa tá mentindo, que a PF tá mentindo, a PF e a imprensa vão piorar a situação dessas pessoas. Então, eu acho, e eu já falei aqui da situação, Toffoli tá em guerra com o Lula, Lula tá em guerra com o Toffoli tá em guerra com os outros ministros do Supremo, o Acácio falou que o André Mendonça é um ministro isolado, pode ir para cima de outros ministros, né? Tem ali os bolsonaristas querendo entregar a cabeça do PT da Bahia, o PT da Bahia querendo ir para cima do Ciro Nogueira. Então, assim, eles estão brigando entre si, razão pela qual eu tenho muita convicção, por análise, não por torcida, de que uma cabeça será entregue. Agora, quanto mais pressão popular tiver, mais cabeças vão ser entregues e maior a possibilidade da gente fazer uma mudança institucional. Essas são as minhas últimas palavras.
concordo com ele em absoluto. A gente tem o cenário perfeito para que grandes autoridades da República sejam presas, sejam condenadas neste contexto. A questão é se elas terão capacidade de fazer um grande acordo e aí se salvarão todos mutuamente ou não. Eu acho que no momento atual isso não é possível. A gente está num ano eleitoral, num contexto de polarização, então a racionalidade e o corporativismo hoje estão em segundo plano. O nós contra eles acabam pautando a nossa política brasileira nesse momento e sobrepondo qualquer coisa. Eu acho que o nós contra ele é o cenário, nós contra eles é o cenário perfeito para que dê uma grande confusão no Banco Master. Pelo menos é a minha torcida. Gostou do corte? Então siga o canal e não perca os próximos vídeos.